Olá, alunos! Hoje nós faremos História, Unidade 3, Povos Formadores do Brasil. Então, lá em sala, no primeiro bimestre, nós estudamos sobre a formação do Brasil, como o Brasil foi descoberto. Então, vocês sabem que aqui nas terras brasileiras habitavam os indígenas e depois o Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano de 1500. Sabendo disso, de toda a história, nós vamos fazer uma releitura dessa primeira parte da apostila. Então ali diz assim: neste capítulo você vai estudar como o contato entre indígenas, europeus e africanos contribuiu para a formação do Brasil. Também vai conhecer os motivos para as migrações e as formas como os grupos de pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Então, ali nessa imagem, a gente já sabe que o Brasil foi descoberto pelos europeus e nós vemos ali as embarcações. Então, existe a primeira embarcação, existem os índios. Ao lado dos índios, acima, na verdade, dos índios, tem os africanos que foram trazidos para cá para trabalharem na extração de ouro. Se vocês observarem também, tem ali um homem na mula, em cima de uma mula. Ele representa o tropeirismo. Então, os tropeiros, eles eram responsáveis por abastecer, levar mercadorias e carne a lugares distantes. Então, eles abasteciam povoados, vilas e cidades. Muitas cidades surgiram por causa dos tropeiros, principalmente aqui, cidades do Paraná. Mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Então, pessoal, essa primeira imagem que vocês estão observando, o Brasil já tinha sido descoberto e a gente vê um pouco da cultura, mostra um pouco da cultura de cada povo. Então, os índios tinham e têm a sua cultura, os africanos, os europeus, os tropeiros ali fazendo o seu papel também. Depois dessa releitura, eu quero que vocês também, façam a releitura de vocês, observem as imagens, o que vocês entenderam de cada imagem. E após, nós vamos seguir para a página 4 na seção Diga aí. Nessa parte, vocês terão que ler novamente essa imagem. É um mapa bem antigo que foi criado no ano de 1519. Após vocês fazerem a releitura, observem, pessoal, o que os indígenas estão fazendo, se aparecem animais, se aparecem embarcações, se aparecem outros povos, qual a função de cada personagem que aparece nesse mapa. E após vocês fazerem a releitura, eu quero que vocês conversem com alguém da sua família sobre as questões A, B e C. É bem importante que vocês falem as respostas de vocês para alguém. Então, na questão A, qual trabalho representado está sendo realizado por indígenas? Olha e conversa. Se vocês preferirem escrever ali, pode escrever. Vocês estão vendo que não tem espaço para escrever, porque essa são Diga aí, onde nós estaremos conversando, mas pode estar escrevendo ali. Na letra B, que animais foram representados? Então, tem alguns animais ali. Se você conseguir identificar quais são eles, converse ou escreva. E na letra C, que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada dos portugueses? Então, pensem, como era o Brasil quando havia apenas indígenas? A gente havia conversado isso em sala. Então, natureza, os indígenas, eles caçavam, pescavam, tudo que eles criavam eram com materiais da natureza e eles faziam bem para a natureza. Então, eles tentavam não prejudicar a natureza. Porém, nessa imagem, nesse mapa, a gente vê eles tirando a madeira, o pau-brasil. Será que eles estavam tirando porque iriam usar para alguma coisa? Ou será que eles estavam tirando o pau-brasil porque foram obrigados? Então, pensem sobre isso e conversem com alguém de sua família ou me mandem a resposta, se vocês quiserem, também no WhatsApp ou ali no mural. Seguindo para a página 5, diz assim: os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Então, como a professora já havia falado,
Os primeiros habitantes foram os indígenas e existiam várias culturas indígenas aqui, não era apenas uma tribo indígena, existiam várias e cada tribo tinha e tem a sua própria língua e a sua própria cultura. É claro que eles faziam várias coisas iguais, como colheita, pesca e muitas outras coisas, só que cada tribo tinha sua cultura e a sua língua. Hoje em dia, atualmente, existem 274 línguas indígenas, então é uma diversidade de culturas. O que eu quero que vocês façam? Façam toda a leitura da página 5, leiam ali o Você Sabia, que é uma curiosidade bem legal, e depois da leitura, podem abrir na página 6, onde novamente vocês farão a leitura desse texto e irão observar a imagem. Nessa parte da página 6, está falando um pouco sobre a construção de canoas. Então, os indígenas, eles também construíam canoas para poderem se locomover de um lugar a outro. Na página 7, vamos para a seção Conectando com. O mapa a seguir indica a localização de povos indígenas no período em que os portugueses aqui chegaram. Então, observem este mapa, principalmente ali na legenda. A legenda está composta de várias cores e cada cor representa uma tribo. Então, observem o mapa, observem as cores, o tamanho, o nome das tribos, e aí depois que vocês observarem, vocês vão responder a letra A, a letra B e a letra C. Então, na letra A diz assim: quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Contem a quantidade ali na legenda. Letra B: quais dois grupos ocupavam a maior parte do território? Então, são dois grupos. Quais? Letra C: quais grupos ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Então, você vai observar e vai responder. Na página 8, etnias indígenas da região do Xingu. Então, vocês farão a leitura da página inteira e farão a atividade da página 9, onde diz: que tal ajudar a arqueóloga Dália a estudar um dos povos indígenas, porque existem vários. Para isso, recorte as imagens que estão no final da página e colhe-as nos respectivos espaços da ilustração abaixo, conforme as orientações dadas pela personagem. Então, na página 8 tem ali todas as indicações e na página 9 vocês vão colar as indicações no lugar que vocês acham correto. Terminando a página 9, nós vamos seguir para a página 10, conhecimento e uso da terra. Então, vocês sabem que os indígenas, eles usavam muitos recursos da terra. Então, ali diz assim: os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil, os Tupi-Guarani, por exemplo, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos, como coco e pequi. Os indígenas que viviam em áreas distintas do litoral, um pouco mais distantes, praticavam a agricultura e cultivavam sementes e produtos agrícolas de outros lugares e que não eram naturais dessas terras, apesar de serem muito comuns na atualidade, como é o caso do milho. Então, ali tem uma curiosidade sobre o milho e sobre a mandioca. Vocês farão a leitura do Você Sabia e a parte da mandioca, que eram alimentos que eles mais usavam. E após a leitura, nós vamos para a última página, que é a página 10. Então, na número 1, vocês farão a leitura das frases e vão marcar verdadeiro ou falso. Prestem atenção, pessoal. Depois que vocês marcarem verdadeiro ou falso, na letra B está pedindo para vocês anotarem onde vocês colocaram falso a resposta verdadeira, tá? Pode ser com as suas palavras, não precisa ser exatamente o que está escrito na apostila. Na número 2, vocês vão retomar lá no mapa da página 4, observar esse mapa e aí escrever ali: o mapa produzido em 1519 representa todos os povos indígenas que existiam no território daquela época? Será que
aquela imagem ali está representando todos os povos indígenas? Sim ou não? E por quê? E na número 3, vocês vão fazer uma pesquisa, onde diz: pesquise características de chefes indígenas do passado e da atualidade. Então, como que o chefe indígena era lá no passado? E como que é hoje em dia? Após a pesquisa, desenhe uma semelhança e uma diferença entre os chefes de aldeia conforme o espaço indicado. Então, além de vocês desenharem, o chefe do passado e o chefe da atualidade, ali suas semelhanças e diferenças, vocês também vão escrever um texto contando um pouco sobre a sua pesquisa. Certo? Por hoje é só. Qualquer dúvida, pessoal, me mandem mensagem, não fiquem com dúvida, a professora vai ajudando conforme irão surgindo dúvidas. Outra coisa bem importante, sempre a professora vai tentar mandar complementos, então fiquem atentos aos complementos também. Beijos, bom final de semana e até segunda-feira.